É ótimo apresentar daqui, porque aí eu trago a minha cola também. Tá? E essa cola é porque a minha palestra para vocês era de 1h30, e o já me pediu para reduzir, então eu tive que fazer aqui um acerto de temas. Ok? Bom, em primeiro lugar, nós vamos falar de certificação de metrologistas. Isto é, nós vamos falar de certificar pessoas para poder executar uma atividade na indústria ou no laboratório. O que é essa certificação? Nós vemos hoje que existe uma demanda enorme por profissionais competentes. Nós verificamos também de que é impossível melhorar aquilo que não consegue se medir. E que as medições merecem um grau de confiabilidade. De que vale medir o macrofluxo, o microfluxo, certo? Se nós não temos nenhuma segurança, primeiro, de que a medição é correta, segundo, que ela é representativa de uma verdade, dentro de limites. É muito complicado. O mercado, vamos dizer, o ambiente de certificação de pessoas no Brasil, já é um ambiente grande, já é respeitado, ok? Respeitável. A certificação de pessoas, ela é já executada na área de soldagem industrial, na área de inspeção de soldagem, ela já é executada na área de ensaios não destrutivos, um projeto bastante grande, muito audacioso, na parte de de radiação médica, na área de proteção contra radiações, na área de inspeção subaquática e, para que vocês saibam, na área de medição de vazamentos. Existe um programa específico da Sabesp com a ABEND para um treinamento e uma certificação dos profissionais que medem o vazamento da água em São Paulo. Ok? O processo de certificação é um processo de capacitação organizada, isto é, nós não queremos só capacitar, nós queremos capacitar e organizar essa capacitação, né? Com regras, com treinamentos, com processos de avaliação e com uma progressão continuada. Okay? Para que profissionais a RMESP pretende trabalhar? Com os profissionais que hoje operam nos laboratórios de calibração. A RMESP abrange não só laboratórios de ensaios, mas também laboratórios de calibração. O universo dos laboratórios de calibração é muito maior. E eu me arriscaria a dizer que a carência dos profissionais nos laboratórios de calibração é muito maior do que daquela dos laboratórios de ensaios. Em geral, são laboratórios um pouco mais estruturados, maiores, etc. Eu diria, até, se me desculpem os colegas, que existe um grau de entropia, tá, no processo de qualificação de profissionais na área de calibração. Isto é, existe uma bagunça organizada, se é que eu posso chamar dessa forma. Então, nós vimos que existe uma necessidade premente de organizar esse ambiente. Para que serve essa certificação? Esse mercado cresce dia a dia. A confiabilidade, conforme eu falei, é fundamental. Existe uma necessidade de criação de empregos e não só a RMESP como a BEND está muito envolvida nesse processo. Então, o processo de certificação não é só um processo de capacitação e de organização do conhecimento desses profissionais. É um processo de colocá-los também de uma maneira organizada no mercado de trabalho. Tá? Para que vocês saibam, não existem profissionais de metrologia disponíveis no mercado abertamente. Isto é, se eu precisar de um profissional na minha empresa, eu só tenho uma alternativa. Contratar um profissional no mercado, ou uma pessoa no mercado, certo? E treiná-lo na nossa empresa. É a única forma.
e que é a forma mais custosa ou mais cara, certo, para se obter um profissional para a nossa atividade. Tá? Um profissional para metrologia, eu diria que antes de 6 meses ele não produz. Ele não produz, ele vai aprender. Ele vai frequentar curso de treinamento, vai conhecer os processos, vai fazer um servicinho muito simples. Antes de 6 meses ele não pode entrar na bancada para calibrar. Então, vocês imaginem, certo? 6 meses mínimo. Então, vocês imaginem, né, o custo disso para uma organização. Tá? E quando esse rapaz, ou essa pessoa, essa moça, está preparado, certo? A grande oportunidade é procurar um outro laboratório para poder melhorar seu salário. Tá? Esta é uma realidade que nós vemos aí no nosso dia a dia. Como é que funciona o processo de certificação? Ele é simples. Eu vou dar a vocês alguns números. No estado de São Paulo existe cerca de 500 laboratórios. Laboratórios de pequeno porte, calibração, e laboratórios de grande porte. Nós colocamos aqui um número de aproximadamente 10 profissionais em cada laboratório que deveriam ser certificados. Então, nós temos aí um ambiente da ordem de 5.000 profissionais disponíveis para certificação. Não é um número pequeno, é um número bastante apreciável. Se nós levarmos isto para nível Brasil, a coisa é explosiva. Muito mais porque a Confederação Nacional da Indústria nos informa, no informe deles desse ano, aliás, do ano passado, desculpe, de que 70% dos profissionais com grau de qualificação não estão disponíveis no mercado, isto é, não existem para o empregador. Tá? Existe uma carência de 70% de profissionais capacitados e certificados, no modo geral. Tá? Então, vocês imaginam a seara em que nós estamos entrando aí no processo. Então, existe uma demanda, só no estado de São Paulo, da ordem de entre 4 e 5.000 profissionais que deveriam ser certificados. Segundo, a certificação ela é voluntária, ela não é compulsória. Ela auxilia o profissional. Tá? E, obviamente, ela vai auxiliar a empresa também. Nós vamos enfrentar 2 fases nesse processo de certificação. A primeira fase é uma fase que nós já estamos vivendo hoje, isto é a certificação do metrologista pela sua competência já comprovada. Tá? Isto é uma fase que nós chamamos de reconhecimento. O profissional que está preparado no mercado, que atende a requisitos que estão definidos nas regras que nós criamos, ele apresenta a sua documentação válida, nós avaliamos, pontuamos, etc., e o reconhecemos como um profissional, né, nos níveis que nós vamos mencionar. Okay? É uma fase, vamos dizer, embrionária, é uma fase natural em qualquer sistema de certificação de pessoas, para poder criar aquilo que nós chamamos de massa crítica. Nós já estamos vivendo essa fase, e nós já temos profissionais que já foram certificados nessa fase. Okay? Segundo, seria após essa fase, né, e após esses próprios profissionais nos auxiliarem no desenvolvimento de algumas partes até do sistema, como questões de prova, etc., nós vamos entrar na fase onde o profissional precisa passar por treinamento e exames. Então, esta é a fase que deverá entrar em funcionamento em futuro próximo, certo? E o sistema é montado, então, em cima desse público, dessa necessidade, das regras definidas, certo? E dessas 2 fases, de reconhecimento e da certificação por avaliação. Quais são os níveis que o sistema prevê? 3 níveis. O nível 1 é o mais simples, e ele é representado por aquele metrologista neófito, isto é, aquele que entrou no laboratório e que está em fase de preparação. Okay? Ele vai, eventualmente, lavar a vidraria, vai condicionar instrumentos, vai acompanhar a calibração, vai fazer algum trabalho, certo? Vai fazer algumas medições simples, né? Enfim,
ele tem serventia. Ele atua mais como ajudante do que como um metrologista efetivo. Okay? Isso existe nos laboratórios. Isso é o dia a dia. Existe também, nós também pretendemos estabelecer o nível 2. E este é efetivamente o nível daqueles que calibram instrumentos. O nível 2 já é um técnico certificado para executar as medições de calibração, certo? Ele já tem o conhecimento pleno dos procedimentos, das metodologias, dos padrões, ele sabe calcular a incerteza de medição, ele sabe avaliar as condições eventualmente adversas, manter as condições ambientais, enfim. E ele é, em geral, o que nós chamamos também de signatário autorizado, conforme critérios do Inmetro. É a pessoa que assina o certificado pela calibração efetuada. Ele é um técnico pleno, né, já pronto para, ou trabalhando já no mercado. E, por fim, o nível 3, que é representado por aquele profissional que está no laboratório, mas que a função dele é gerenciar o sistema. Ele é a pessoa que conhece profundamente não só o sistema da qualidade, como ele conhece todos os procedimentos, participou da sua elaboração, faz a validação, calcula efetivamente ou confere o cálculo de incertezas feito pelo nível 2, dá treinamentos, treina o nível 2, treina o nível 1, resolve e soluciona problemas de maior dificuldade. Então, são 3 níveis. Né? E são os níveis que hoje existem efetivamente no laboratório. Qual é o nível que deverá predominar? Não tenho dúvida, é o nível 2, certo? O nível 3 é o gerente, o nível 1 é aquele que vai iniciar. Então, o nível 2 é o grande metrologista para o qual nós estamos oferecendo esse sistema. Ok? Esse sistema tem grandes vantagens. Nós já vimos isso. Ele foi implantado na área de ensaios não destrutivos. Eu me arriscaria a dizer, e o engenheiro João Rufino pode me corrigir, mas eu tenho a impressão de que já existem 14 mil profissionais certificados por esse sistema, ou da ordem de, certificados por esse sistema em todas as suas fases. E teve uma abrangência enorme, tem um impacto fundamental na indústria brasileira, né? Na indústria de petróleo. A indústria de petróleo não pode mais prescindir desse profissional. Esse profissional está na indústria aeronáutica, indústria nuclear, metal mecânica, siderúrgica e por aí em frente. Bom, existe a grande vantagem para nós na área de metrologia em ter esse profissional. E a grande vantagem que eu particularmente vejo é a homogeneização de conceitos em metrologia, certo? De maneira que a gente possa equalizar os resultados dessa metrologia que muitas vezes cria impacto pelas suas diferenças, os seus problemas. Então, o que eu teria que dizer a vocês é isso. É um programa audacioso, um programa que vai requerer aí um esforço grande, uma compreensão, mas ele tem fundo social, certo? E tem fundo empresarial, isto é, ele vai ajudar os empresários também a cumprir a sua missão na metrologia, na calibração. Muito obrigado.